será permanentemente seu saldo bancário interno. Não importa quão ocupados estejamos, não nos devemos esquecer de libertar nossas mentes, de vez em quando, completamente, das preocupações e de todos os afazeres, durante 1 minuto de cada vez. Tente afastar pensamentos negativos, fixando a mente na paz interna, especialmente se estiver preocupado. Depois, tente permanecer durante vários minutos com a mente calma. Em seguida, pense em algum incidente feliz, mantenha o pensamento nele, visualize-o, reviva mentalmente alguma experiência agradável, repetidas vezes, até que tenha esquecido inteiramente suas preocupações. Quando acossada por tribulações mentais esmagadoras ou por preocupações, a pessoa deve tentar dormir. Se puder fazê-lo, descobrirá, ao acordar, que houve um alívio na tensão mental e que a preocupação afrouxou suas garras. Nessas horas, precisamos nos lembrar de que, mesmo que morramos, a Terra continuará a seguir em sua órbita e os negócios continuarão sendo feitos como de costume. Portanto, por que se preocupar? A vida é divertida quando não a levamos muito a sério. Uma boa gargalhada é um excelente remédio para as enfermidades humanas. Uma das melhores características do povo americano é a sua capacidade de rir. Ser capaz de rir da vida é maravilhoso. Isso meu mestre, Swami Sri Yukteswar, me ensinou. No início do meu treinamento espiritual em seu eremitério, eu andava sempre com uma expressão solene, nunca sorria. Um dia, meu mestre fez uma observação certeira: o que é isso? Você por acaso está numa cerimônia fúnebre? Não sabe que encontrar Deus significa o funeral de todas as tristezas? Então por que está tão sombrio? Não leve esta vida demasiadamente a sério. Sabendo que é um filho de Deus, tome a decisão de manter-se calmo, não importa o que aconteça. Se a sua mente está completamente identificada com suas atividades, você não pode estar consciente do Senhor, mas se estiver tranquilo internamente receptivo a Ele, enquanto desempenha uma atividade externa, você estará sendo ativo da maneira certa. Silêncio a inquietude mental voltada para o exterior e interiorize sua mente. Harmonize seus pensamentos e desejos com as realidades plenamente realizadoras que você já tem em sua alma. Então perceberá a harmonia subjacente à sua vida e a toda a natureza. Se afinar suas esperanças e expectativas com essa harmonia intrínseca, flutuará ao longo da vida nas exultantes asas da paz. A beleza e a profundidade da yoga que ela dá essa invariável tranquilidade. O estado de completa tranquilidade do sentimento, chitta, alcançado pela meditação yogi, no qual o eu, ego, percebe a si próprio como eu, alma, e está contente, estabelecido, no eu. O estado de bem-aventurança imensurável, transcendente aos sentidos, que se torna conhecido a inteligência intuitiva desperta, e no qual o yogi permanece entronizado, para nunca mais ter que dele sair. O estado que, uma vez encontrado, o yogi considera como seu tesouro superior a todos os outros, estabelecido neste estado, no qual ele fica imune até mesmo à dor extrema. Esse estado é conhecido como yoga, o estado livre da dor. A prática da yoga deve, portanto, ser resolutamente observada com o coração determinado. Bhagavad Gita 6, 20-23. A compreensão de que todo o poder de pensar, falar, sentir e agir vem de Deus e de que Ele está sempre conosco, inspirando-nos e guiando-nos, liberta instantaneamente do nervosismo. Lampejos de alegria divina virão com essa compreensão. Às vezes, uma profunda iluminação permeia a pessoa, banindo a própria ideia de medo. Como um oceano, o poder de Deus tudo varre, irrompendo no coração como uma enchente purificadora, e removendo todo o bloqueio provocado por dúvidas ilusórias, irritação e temores. A ilusão da matéria, a consciência de ser apenas um corpo mortal é superada pelo contato com a doce serenidade do espírito, que se pode obter por meio da meditação diária. Então você saberá que o corpo é uma pequena borbulha de energia em seu oceano cósmico. Afirmações para obter paz e tranquilidade. Sou um príncipe de paz, sentado no trono do equilíbrio, dirigindo o reino da atividade. No momento em que estiver inquieto ou com a mente perturbada, eu me recolherei ao silêncio e à meditação até que a tranquilidade seja recuperada. Não serei preguiçoso nem febrilmente ativo. Em cada desafio da vida, farei o melhor possível,
sem me preocupar com o futuro. Capítulo 8. Revelar o que há de melhor em seu interior. Nós somos aquilo que pensamos ser. A tendência habitual de nossos pensamentos determina nossos talentos, habilidades e personalidade. Assim pois, alguns pensam que são escritores, artistas, esforçados ou preguiçosos, e assim por diante. O que aconteceria se você quisesse ser diferente do que pensa aqui atualmente? Você pode argumentar que os outros nasceram com algum talento especial que você não tem, mas que gostaria de ter. É verdade. Mas eles devem ter cultivado tal hábito ou habilidade em algum momento, se não nesta vida, numa vida anterior. Portanto, independentemente do que deseje ser, comece agora a desenvolver essa característica. Você pode instilar qualquer tendência em sua consciência agora mesmo, desde que injete um forte pensamento em sua mente. Daí por diante, suas ações e todo o seu ser obedecerão a esse pensamento. Jamais se deve desistir da esperança de melhorar. Uma pessoa só é velha quando se recusa a fazer esforço para mudar. Essa estagnação é a única velhice que eu reconheço. Quando alguém diz reiteradamente, não posso mudar, sou assim mesmo, então só me resta dizer, está bem, continue desse jeito, já que decidiu ser assim. Qualquer que seja o seu estado atual, o homem pode melhorar por meio do autocontrole, da disciplina e da observância de dieta adequada e das leis da saúde. Por que acha que você não pode mudar? A preguiça mental é a causa secreta de todas as fraquezas. Todas as pessoas têm idiosincrasias autolimitadoras. Não foram colocadas por Deus em sua natureza, mas, sim, criadas por você mesmo. É isso que você precisa mudar, lembrando-se de que esses hábitos, peculiares à sua natureza, nada mais são do que manifestações de seus próprios pensamentos. Em última análise, todas as coisas são feitas de consciência pura, suas aparências finitas resultam da relatividade da consciência. Portanto, se quer mudar qualquer coisa em si mesmo, você tem de modificar o processo dos pensamentos que causam a materialização da consciência em diversas formas de matéria e de ações. Esse é o único modo de remodelar sua vida. Nota: a yoga ensina que o pensamento de Deus é a estrutura fundamental da criação. Assim como o vapor se condensa em água e, subsequentemente, em gelo, todas as estruturas e formas da energia e da matéria são condensações da consciência. Alguns físicos pioneiros do século XX estão redescobrindo aquilo que os yogis conhecem desde tempos imemoriais. Sir James Jeans, cientista inglês, escreveu: o universo começa a se parecer mais a um grande pensamento do que a uma grande máquina. E Einstein disse: quero saber como Deus criou este mundo. Não estou interessado nesse ou naquele fenômeno, nem no espectro desse ou daquele elemento. Quero conhecer seus pensamentos, o resto são detalhes. Fim da nota. Felizmente, podemos começar a praticar a qualquer hora, em qualquer lugar, concentrando-nos em desenvolver as boas qualidades que estamos carentes. Se nos falta força de vontade, concentremo-nos nisso e, por meio de um esforço consciente, seremos capazes de criar uma poderosa força de vontade em nós mesmos. Se queremos nos libertar de temores, devemos meditar sobre a coragem, e no devido tempo estaremos livres dos grilhões do medo. Em termos simples, tudo o que você tem que fazer é afastar os pensamentos que deseja destruir, substituindo-os por pensamentos construtivos. Essa é a chave do céu, ela está em suas mãos. Introspecção, o segredo do progresso. A primeira coisa a fazer é praticar a introspecção. Faça uma apreciação de você mesmo e de seus atos e descubra o que está impedindo o seu caminho. Frequentemente, é inércia ou falta de atenção e de esforço íntegros e definidos. Às vezes, existem hábitos que precisam ser arrancados do jardim de sua vida, como as ervas daninhas, a fim de que a verdadeira felicidade possa deitar raízes com mais firmeza. Um dos segredos do progresso é a autoanálise. A introspecção é um espelho que reflete o recôndito da mente, que de outra forma permaneceria oculto para você. Faça um diagnóstico de suas falhas e separe as boas tendências das más. Analise o que você é, o que deseja tornar-se e as fraquezas que o estão impedindo. Milhões de pessoas nunca analisam a si próprias. Mentalmente, são produtos mecânicos da fábrica do ambiente em que vivem,
preocupadas com o café da manhã, almoço e jantar, trabalhando, dormindo, indo daqui para ali a fim de se divertirem. Elas não sabem o que, nem por que estão procurando, e tampouco compreendem porque jamais encontram felicidade perfeita ou satisfação duradoura. Esquivando-se da autoanálise, elas permanecem como robôs, condicionadas pelo seu meio. A verdadeira autoanálise é a melhor arte do progresso. Todos deveriam aprender a se analisar desapaixonadamente. Anote diariamente seus pensamentos e aspirações. Descubra o que você é, não o que imagina ser, porque quer fazer de você aquilo que deveria ser. A maioria das pessoas não muda porque não vê seus próprios erros. Quem ainda não mantém um diário mental deve iniciar essa prática salutar. O conhecimento do quanto e de que maneira falhamos em nossas experiências diárias da vida pode estimular-nos a fazer maiores esforços para sermos aquilo que devemos ser. Mantendo esse diário e usando o discernimento para destruir os maus hábitos que geram dores e sofrimentos, tanto para nós como para os outros, poderemos nos livrar deles. Todas as noites deveríamos nos questionar: durante quanto tempo estive hoje com Deus? Deveríamos analisar também quantos pensamentos profundos tivemos, quantos dos nossos deveres realizamos, quanto fizemos pelos outros, como enfrentamos as diversas situações do dia. Se olhar os gráficos de sua mente, você poderá ver se está progredindo diariamente. Você não quer se esconder de si mesmo. Você precisa saber exatamente como é. Mantendo um diário de suas práticas de introspecção, você será capaz de vigiar seus maus hábitos e estará melhor preparado para destruí-los. Vencer as tentações. Às vezes parece difícil ser bom, enquanto é fácil ser mau, e também tem-se a impressão de que abandonar as coisas ruins é como perder algo. Mas eu digo que você nada perde, a não ser as tristezas. Tudo que os grandes mestres desaconselharam é como mel envenenado. E eu digo: não experimente. Você pode retorquir, mas é doce. Bem, meu raciocínio é que, depois de experimentar sua doçura, ele o destruirá. O mal foi feito doce para iludi-lo. Você tem que usar seu discernimento para distinguir entre mel envenenado e aquilo que é do seu interesse. Evite o que acabará por lhe fazer mal e opte pelo que lhe dará liberdade e felicidade. Tristeza, doença e fracasso são os resultados naturais das transgressões às leis de Deus. Sabedoria consiste em evitar tais violações e encontrar paz e felicidade dentro de você mesmo, por meio dos pensamentos e atos em harmonia com o seu eu real. Sempre que houver um desejo avassalador em seu coração, use o seu discernimento. Pergunte a si mesmo: esse desejo que estou procurando satisfazer é bom ou mau? Desejos materiais encorajam nossos maus hábitos, sugerindo falsas esperanças de satisfação e felicidade. Nessas horas, cada qual deve convocar seus poderes de discernimento para desvendar a verdade. Maus hábitos conduzem, em última análise, à infelicidade. Descobertos, eles se tornam impotentes para dominar o homem com suas garras causadoras de infortúnios. Resistir às tentações não é a negação de todos os prazeres da vida, é ter controle superior sobre aquilo que realmente você quer fazer. Estou lhe mostrando o caminho para a verdadeira liberdade, e não a falsa sensação de liberdade que, na verdade, o está compelindo a fazer o que os seus hábitos ditam. O velho método ortodoxo é negar a tentação, suprimi-la. Mas você tem de aprender a controlá-la. Não é pecado ser tentado. Mesmo se você fervilha com a tentação, você não é mau. Porém, se você cede a essa tentação, torna-se temporariamente preso do poder do mal. Você tem de erigir à sua volta barreiras protetoras de sabedoria. Não há maior força que a sabedoria que possa ser empregada contra a tentação. O entendimento perfeito o fará chegar ao ponto em que nada possa tentá-lo a praticar ações que prometem prazer mas que, ao final, só lhe causarão dor. Enquanto não tiver alcançado a sabedoria, quando vier a tentação, antes de mais nada, interrompa a ação ou a vontade de agir e em seguida raciocine. Se tentar raciocinar primeiro, será compelido, contra sua vontade, a fazer justamente o que não quer, pois a tentação vencerá a razão. Diga simplesmente: não, levante-se e vá embora. Essa é a maneira mais segura de escapar do demônio. Quanto mais desenvolver o poder de dizer não durante os ataques da tentação, mais feliz você será,
Pois toda alegria depende da capacidade de fazer o que a sua consciência lhe disser que você deve fazer. Quando disser não à tentação, é não para valer. Não volte atrás. Os fracos desfibrados dizem sim o tempo todo. As grandes mentes, porém, estão repletas de nãos. Quando você decidir não fumar, nem comer desregradamente, nem mentir nem enganar os outros, seja firme nesses bons propósitos, não fraqueje. Um ambiente impróprio solapa sua vontade e é um convite aos maus desejos. Viva com ladrões e você achará que esse é o único meio de vida. Mas se conviver com pessoas divinas, depois de alcançar a comunhão com Deus, nenhum outro desejo poderá tentá-lo. Se você tem um mau hábito ou inclinação kármica particular, não se misture com pessoas com esse mesmo tipo de mau hábito. Se tem tendência à gula, evite a companhia de outros glutões. Se tem vontade de beber, fuja dos que bebem. As pessoas que apoiam seus maus hábitos não são amigas. Elas o farão jogar fora a alegria de sua alma. Evite a companhia dos que agem mal e misture-se com os que são bons. A maior influência em sua vida, mais forte até mesmo do que sua força de vontade, é o seu ambiente. Mude-o, se necessário for. Existem duas espécies de meio ambiente que você deve observar cuidadosamente, o externo e o interno. Vigie os seus pensamentos. Todas as suas experiências permeiam os seus pensamentos. São os seus pensamentos que o elevam ou degradam. Você tem de ser mais forte do que os pensamentos e sugestões constantemente emitidos por outras pessoas. Essa é a maneira de dominar as vibrações equivocadas que penetram no seu ambiente. Pense em Deus como sendo Ele o seu ambiente. Seja uno com Deus e nada poderá feri-lo. Toda ação tem uma contraparte mental. Executamos os nossos atos com a força física, mas essa atividade origina-se na mente e é guiada pelo comandante mental. O roubo é um mal, porém mal maior é o ato mental de roubar que dá início ao roubo físico, pois a mente é o verdadeiro executor. Expulse primeiro da mente todo ato que você deseja evitar. Se você se concentrar somente na ação física é muito difícil obter o controle. Concentre-se na mente, corrija seus pensamentos e automaticamente as ações serão corrigidas. Sempre que lhe ocorrer um mau pensamento, descarte-o. Então Satã nada poderá fazer contra você. Mas assim que você pensa erradamente, você vai para Satã. Você está o tempo todo se movendo para frente e para trás, entre o bem e o mal. Para escapar, você tem de ir aonde Satã é incapaz de alcançá-lo, bem fundo no coração de Deus. A virtude e a pureza não se enraizam na fraqueza. Ao contrário, são qualidades vigorosas que combatem as forças do mal. Está em seu poder escolher quanta pureza, amor, beleza e alegria espiritual você expressará, não apenas por meio de seus atos, mas também, por meio de seus pensamentos, sentimentos e desejos. Mantenha a mente pura e achará o Senhor sempre com você. Você ouvirá, falando com você na linguagem de seu coração. Terá vislumbres dele em cada flor e em cada arbusto, em cada folha de grama, em cada pensamento fugaz. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A melhor maneira de vencer a tentação é comparar. Medite mais e veja se a meditação não lhe dá mais felicidade. Quando você interiorizar a mente, na meditação, começará a perceber que há muito mais maravilhas no seu interior do que no exterior. Se pelo menos você olhasse sua alma, o reflexo de Deus, completamente perfeito, dentro de você, encontraria a satisfação de todos os seus desejos. Na ausência de alegria interior, os homens se voltam para o mal. A meditação no Deus de bem-aventurança nos permeia de bondade. Por meio dos canais sensoriais, o ego procura satisfazer o insaciável anseio da alma por Deus. Longe de atingir seu objetivo, ele aumenta a infelicidade do homem. A fome da alma jamais pode ser aplacada por meio dos sentidos. Quando o homem compreende-se e domina o ego, isto é, quando alcança o autocontrole, sua vida se glorifica pela percepção da bem-aventurança divina, embora ele ainda permaneça na carne. Então, em vez de ser escravo dos desejos e apetites materiais, a atenção do homem se transfere para o coração da onipresença, lá repousando para sempre, com alegria oculta em todas as coisas. A atitude correta em relação a erros passados. Evite ruminar as coisas erradas que você tenha feito.
Elas não pertencem mais a você. Que sejam esquecidas. É a atenção que cria os hábitos e a memória. Assim que você coloca a agulha sobre um disco fonográfico, ele começa a tocar. A atenção é a agulha que toca o disco das ações passadas. Portanto, você não deve pôr sua atenção nas más ações. Por que continuar sofrendo com as ações insensatas do seu passado? Expulse de sua mente a lembrança delas, e tome o cuidado de não repeti-las de novo. Talvez você esteja preocupado com os erros que cometeu, mas Deus não está. O que passou, passou. Você é filho dele, e qualquer que tenha sido seu erro, aconteceu porque não o conhecia. Deus não o acusa pelo mal praticado sob a influência da ignorância. Tudo o que ele pede é que você não repita as suas ações erradas. Ele só quer descobrir se você é ou não sincero na sua intenção de ser bom. Esqueça o passado, dizia Sri Yukteswar. As vidas pregressas de todos os homens estão manchadas por muitos atos vergonhosos. A conduta humana jamais será confiável enquanto o homem não se ancorar no divino. Tudo melhorará no futuro, se você estiver fazendo um esforço espiritual agora. Não se considere um pecador. Você é um filho do Pai Celestial. Não importa que você seja o maior dos pecadores, esqueça isso. Se você decidiu ser bom, então já não é mais um pecador. Comece a partir do zero e diga, eu sempre fui bom, apenas sonhava que era mal. Isso é verdade, o mal é um pesadelo e não pertence à alma. Mesmo que seus erros sejam mais profundos do que o oceano, a própria alma não pode ser engolfada por eles. Adote uma determinação inquebrantável de progredir no seu caminho, sem as travas dos pensamentos limitadores em seus erros passados. Você é uma centelha da chama eterna. Você pode ocultar a centelha, mas jamais poderá destruí-la. A escuridão pode reinar numa caverna por milhares de anos, mas leve a luz para lá e as trevas se esvaecerão como se nunca tivessem existido. Analogamente, quaisquer que sejam os seus defeitos, eles já não mais serão seus quando você levar para dentro a luz da bondade. Tão grande é a luz da alma que encarnações do mal não a podem destruir. Não há pecado que não possa ser perdoado, não há mal que não possa ser superado, pois o mundo da relatividade não abriga absolutos. Deus jamais abandona alguém. Quando você acredita, depois de ter pecado, que sua culpa seja imensurável, sem redenção, e quando o mundo declare que você não vale nada e que jamais chegará a ser qualquer coisa, pare um momento para pensar na Mãe Divina. Diga a ela, Mãe Divina, eu sou teu filho travesso. Perdoa-me, por favor. Quando você apelar para o aspecto materno de Deus, não há recusa, você simplesmente derrete o coração divino. Entretanto, Deus não o apoiará se continuar agindo mal. Ao rezar, você tem de abandonar as más ações. Os santos são pecadores que não desistiram. Quaisquer que sejam as suas dificuldades, se não desistir, você estará progredindo na sua luta contra a corrente. Lutar é ganhar a graça de Deus. Um diamante terá menos valor só por estar coberto de lama. Deus vê a beleza imutável da sua alma. Ele sabe que nós não somos os nossos erros. Por algumas encarnações você tem sido um ser humano, mas ao longo da eternidade tem sido filho de Deus. Nunca se considere um pecador, pois o pecado e a ignorância são apenas pesadelos mortais. Quando despertarmos em Deus, veremos que nós, a alma, a consciência pura, jamais fizemos algo errado. Imaculados pelas experiências mortais, somos e sempre fomos filhos de Deus. Cada um de nós é filho de Deus. Nascemos do seu espírito, em toda a pureza, glória e alegria. Essa herança é inalienável. Condenar-se a si próprio como pecador, comprometido com o caminho do erro, é o maior de todos os pecados. A Bíblia diz, não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Lembre-se sempre, o Pai o ama incondicionalmente. Criar bons hábitos e destruir maus hábitos. Volte-se para Deus e você se verá rompendo as correntes dos hábitos e do ambiente. O eu identificado com o ego é prisioneiro, o eu identificado com a alma é livre. A mente pode lhe dizer que você é incapaz de libertar-se de um hábito em especial, mas os hábitos são apenas repetições de seus próprios pensamentos e, esses, você tem a capacidade de mudar.
A maioria das pessoas que decide parar de fumar ou de comer doces em demasia continua a realizar tais atos malgrado seus bons propósitos. Elas não mudam porque as suas mentes, como mata-borrões, absorveram os seus hábitos de pensar. Hábito significa que a mente acredita não poder se livrar de determinado pensamento. O hábito é tenaz, sem dúvida. Uma vez praticado, um ato deixa um efeito ou impressão na sua consciência. Como resultado dessa influência, você tem probabilidade de repetir esse ato. A repetição de um ato cria uma configuração mental. Todas as ações são executadas mental e fisicamente. A repetição de um ato em particular e da imagem mental que o acompanha forma sutis caminhos elétricos no cérebro físico, como se fossem as ranhuras de um disco fonográfico. Após algum tempo, sempre que você puser a agulha da atenção nessas ranhuras de caminhos elétricos, ela tocará o disco da configuração mental original. Cada vez que o ato se repete, essas ranhuras de trajetos elétricos se aprofundam, até que uma tensão mínima faz tocar, automaticamente, esse mesmo ato, cada vez mais. Esses padrões fazem com que você se comporte de certo modo, frequentemente contra seu próprio desejo. Sua vida segue essas ranhuras do que você mesmo criou em seu cérebro. Nesse sentido, você não é uma pessoa livre. Em maior ou menor grau, é vítima dos hábitos que formou. Dependendo da profundidade desses traçados, você é, na mesma proporção, um fantoche. Você pode, porém, neutralizar as imposições desses maus hábitos. Como? Criando em seu cérebro configurações mentais de bons hábitos opostos. E pode também apagar completamente, por meio da meditação, as ranhuras dos maus hábitos. Você tem de curar-se dos maus hábitos, cauterizando-os com os bons hábitos opostos. Se tem, por exemplo, o mau hábito de mentir e, por causa disso, tem perdido muitos amigos, comece a praticar o bom hábito de dizer a verdade. Enfraqueça um mau hábito, evitando tudo que ocasiona ou estimula, sem se concentrar nele em seu afã de evitá-lo. Em seguida, desvie a sua mente para algum hábito bom e cultive-o imperturbavelmente, até que se torne uma parte confiável de você. Mesmo um mau hábito leva tempo para predominar, logo, por que se impacientar com o desenvolvimento vagaroso do bom hábito oposto? Não se desespere com os seus hábitos indesejáveis, simplesmente deixe de alimentá-los e fortalecê-los por meio da repetição. O tempo necessário à formação de hábitos varia de acordo com o cérebro e o sistema nervoso do indivíduo, sendo determinado, principalmente, pela qualidade da atenção. Por meio do poder da atenção profunda, educada pela concentração, qualquer hábito pode se estabelecer, quer dizer, novos traçados podem ser feitos no cérebro, à vontade quase instantaneamente. Quando quiser criar um bom hábito ou destruir um mau hábito, concentre-se nas células cerebrais, o depósito dos mecanismos dos hábitos. Para criar um bom hábito, medite, e, então, com a concentração fixada no centro crístico, o centro da vontade entre as sobrancelhas, afirme, com profundidade, o bom hábito que você quer implantar. E quando você quiser destruir um mau hábito, concentre-se no centro crístico e afirme, com profundidade, que todas as ranhuras dos maus hábitos estão sendo apagadas. Por meio da concentração e da força de vontade, você pode apagar até mesmo as ranhuras profundas dos hábitos antigos. Se é viciado em fumar, por exemplo, diga a si mesmo, por muito tempo o hábito de fumar tem estado alojado em meu cérebro. Agora eu ponho toda a minha atenção e concentração no meu cérebro e quero que esse hábito seja desalojado. Comande assim a sua mente, repetidas vezes. A melhor hora do dia para se fazer isso é pela manhã, quando a força de vontade e a atenção estão descansadas. Afirme repetidamente sua liberdade, usando todo o vigor da sua força de vontade. Um dia, de repente, você sentirá que já não está preso na armadilha desse hábito. Se quiser realmente livrar-se dos maus hábitos atuais, você não tem recurso melhor que a meditação. Cada vez que você medita profundamente em Deus, mudanças benéficas ocorrem na configuração do cérebro. Medite sobre o pensamento eu e meu Pai somos um, tentando sentir uma grande paz e em seguida uma grande alegria no coração. Quando essa grande alegria chegar, diga, Pai, Tu estás comigo. Eu ordeno que Teu poder em mim cauterize, nas células do meu cérebro,
os hábitos errôneos e as sementes das tendências passadas. O poder de Deus na meditação fará isso. Livre-se da consciência limitadora de que é homem ou mulher, saiba que é um filho de Deus. Então afirme mentalmente e ore a Deus: eu ordeno às minhas células cerebrais que mudem, que destruam as ranhuras dos maus hábitos que fizeram de mim um fantoche. Ó Senhor! Incinera-os em tua luz divina. Suponha que o seu problema é deixar-se tomar pela ira frequentemente e, depois, sentir-se culpado por ter perdido a calma. Todas as noites e manhãs, decida evitar a ira, vigiando-se cuidadosamente. O primeiro dia poderá ser difícil, mas o segundo poderá ser um pouco mais fácil. O terceiro será ainda mais fácil. Depois de alguns dias, você verá que a vitória é possível. Ao fim de um ano, se mantiver o seu esforço, você será outra pessoa. Oração para obter sabedoria judiciosa. Dá-me sabedoria para que eu siga alegremente os caminhos da justiça. Que eu desenvolva a faculdade de discernimento, própria da alma, que detecta o mal, mesmo em suas formas mais sutis, e que me guia para os caminhos humildes da bondade. Afirmação para eliminar maus hábitos. Paramahansa Yogananda encerra uma de suas palestras públicas sobre a superação dos hábitos dirigindo-se à plateia com as seguintes palavras, vírgula. Fechem os olhos e pensem num mau hábito do qual queiram livrar-se. Afirmem comigo: estou livre deste hábito agora. Estou livre. Sustentem esse pensamento de liberdade, esqueçam o mau hábito. Repitam comigo: remodelarei minha consciência. Neste ano novo, sou uma nova pessoa. E mudarei minha consciência repetidas vezes, até que tenha lançado fora todas as trevas da ignorância e manifestado a fulgurante luz do Espírito, a imagem do qual fui feito. Oração. Ó Divino Instrutor, faz-me compreender que, embora a tristeza da minha ignorância seja antiquíssima, com o alvorecer da tua luz as trevas desaparecerão como se nunca tivessem existido. Capítulo 9. Felicidade. Se você desistiu de ter a esperança de ser feliz um dia, alegre-se. Jamais perca a esperança. Sua alma, reflexo do espírito eternamente cheio de alegria, é, em essência, a própria felicidade. Se a felicidade é o que você deseja, tenha-a. Não há nada que o possa impedir. Atitudes mentais positivas. A felicidade depende, até certo ponto, de condições externas, mas, principalmente, das nossas atitudes mentais. Em essência, as condições não são nem boas nem más, são sempre neutras, parecendo ser depressivas ou animadoras por causa da atitude mental triste ou alegre do indivíduo que as considera. Mude seus pensamentos, se desejar mudar as circunstâncias da sua vida. Uma vez que é o único responsável por seus pensamentos, somente você poderá mudá-los. Você vai querer fazê-lo quando compreender que cada pensamento cria as coisas de acordo com a sua própria natureza. Lembre-se de que essa lei atua sempre, e que o que você exibe está sempre de acordo com a espécie de pensamentos que tem habitualmente. Portanto, comece agora a ter apenas os pensamentos que lhe trarão saúde e felicidade. O homem precisa compreender que a sua própria inteligência controla os átomos do corpo. Ele não deveria se confinar na estreiteza de sua câmara mental. Respire o ar puro dos pensamentos vitais e das opiniões de outras pessoas. Elimine os pensamentos venenosos do desânimo, do descontentamento, da desesperança. Beba vitalidade e receba a nutrição de outras mentes que progrediram material e espiritualmente. Banqueteie-se fartamente com os pensamentos criativos existentes dentro de você e dos outros. Faça longos passeios mentais pelas veredas da autoconfiança. Exercite-se com os instrumentos do juízo, da introspecção e da iniciativa. A mente, sendo o cérebro, a sensibilidade e a percepção de todas as células vivas, pode manter o corpo humano bem disposto ou deprimido. A mente é a rainha, e todos os seus súditos celulares se comportam exatamente de acordo com os ditames da Real Senhora. Assim como nos preocupamos com o valor nutritivo de nossas refeições diárias, deveríamos igualmente considerar o potencial nutritivo do cardápio psicológico que diariamente servimos à mente. Você afirma tristeza todo o tempo, portanto, ela existe. Negue em sua mente, e ela não existirá mais. Afirmar o eu desse modo é o que chamo de herói no homem.
É isso que constitui a sua natureza essencial ou divina. A fim de ficar livre da tristeza, o homem tem de afirmar ser heróico em todas as suas atividades diárias. Se você não optar por ser feliz, ninguém poderá torná-lo feliz. Não culpe Deus por isso. E se optar por ser feliz, ninguém poderá torná-lo infeliz. Se Ele não nos tivesse dado liberdade para usarmos nossa própria vontade, poderíamos culpá-lo quando nos sentíssemos infelizes. Porém, Ele certamente nos deu essa liberdade. Nós é que fazemos da nossa vida o que ela é. Muitas vezes, ficamos sofrendo sem fazer um esforço para mudar. É por isso que não encontramos paz e contentamento duradouros. Se perseverássemos, certamente seríamos capazes de superar todas as dificuldades. Precisamos nos esforçar para passar da infelicidade à felicidade, do desânimo à coragem. A raiz da tristeza está na ausência de heroísmo e de coragem no caráter do homem comum. Quando falta o elemento heróico na estrutura mental de uma pessoa, sua mente se torna suscetível às ameaças das tristezas efêmeras da vida. As pessoas de caráter forte em geral são as mais felizes. Não culpam os outros pelas dificuldades que podem, geralmente, remontar às suas próprias ações e à sua falta de compreensão. Sabem que ninguém tem qualquer poder para acrescentar ou subtrair algo da felicidade delas, a menos que elas próprias sejam tão fracas que permitam que os pensamentos adversos e as ações maldosas dos outros as afetem. Enquanto o conquistador que existe no homem estiver desperto, nenhuma tristeza poderá projetar sua sombra no limiar de seu coração. Desperte o homem vitorioso em você mesmo. Levante o herói adormecido, e, eis aí, nenhuma tristeza jamais o oprimirá novamente. Sua suprema felicidade consiste em estar sempre pronto para desejar aprender e para comportar-se de maneira apropriada. Quanto mais você se aperfeiçoar, mais elevará os demais à sua volta. O homem que se aperfeiçoa é, cada vez mais, um homem feliz. E quanto mais feliz você se tornar, mais felizes serão as pessoas à sua volta. Evite um tratamento negativo da vida. Por que olhar para os esgotos quando há tantas coisas adoráveis à nossa volta? Pode-se achar defeito até nas maiores obras-primas da arte, da música e da literatura. Não é, porém, melhor usufruir do encanto e da glória dessas obras? Quase todo mundo conhece as figuras dos 3 macaquinhos que ilustram o provérbio: não vejo o mal, não ouço o mal, não fale o mal. Dou ênfase ao tratamento positivo: vejo o que é bom, ouço o que é bom, fale o que é bom. Bem e mal, positivo e negativo, ambos existem neste mundo. Tentando manter a consciência positiva, muitas pessoas ficam com um medo irracional de pensamentos negativos. É inútil negar que eles existem, mas você não deve temi-los tampouco. Use seu discernimento para analisar os pensamentos equivocados e, em seguida, acabe com eles. A vida tem um lado brilhante e um lado sombrio, pois o mundo da relatividade é feito de luz e sombras. Se permitir que seus pensamentos estacionem no mal, você próprio se tornará horrível. Veja apenas o bem em tudo, a fim de absorver a qualidade da beleza. Pensar, ler e repetir afirmações verdadeiras com profunda atenção ajuda a eliminar a negatividade e a estabelecer uma atitude positiva em sua mente. Repita as preces e afirmações com profunda concentração, até que você estabeleça um hábito de pensamento, até que se torne tão natural para você pensar do modo correto quanto havia sido, anteriormente, pensar negativamente. Libertar-se dos estados negativos de humor. Alegria sempre nova de Deus, intrínseca à alma, é indestrutível. Assim, também, sua manifestação na mente nunca poderá ser destruída se a pessoa souber como se prender à alegria e se não mudar deliberadamente sua atitude mental, tornando-se triste ao alimentar um humor caprichoso. Você é uma imagem de Deus. Deveria comportar-se como um Deus. Mas o que acontece? Logo de manhã cedo, perde a calma e reclama: meu café está frio. Que importa? Por que se alterar por uma coisa tão pequena? Cultive a equanimidade mental, permanecendo absolutamente calmo, livre de toda a ira. Isso é o que você quer. Não deixe nada nem ninguém tirá-lo do sério. Nisso consiste a sua paz. Não deixe que qualquer coisa ou qualquer pessoa tire de você. Ressuscite da mesquinhez da vida, das coisas sem importância que o perturbam. Ninguém gosta de infelicidade.
Por que não se analisar da próxima vez que estiver de mau humor? Você verá como está, total e deliberadamente, fazendo-se infeliz. E enquanto você faz isso, os demais à sua volta sentem o desprazer do seu estado mental. Você precisa remover, do seu espelho mental, o mau humor. Sempre pense em sua mente como um jardim e mantenha bela e perfumada com pensamentos divinos. Não deixe que se torne uma poça de lama empestada de odiosos humores. Se você cultivar as flores celestiais perfumadas de paz e de amor, a abelha da consciência crística virá furtivamente ao seu jardim. Assim como as abelhas procuram apenas as flores que o mel torna doces, assim Deus só vem quando a sua vida é adoçada pelo mel de seus pensamentos. Cada tipo de humor tem uma causa específica, e ela está dentro de sua própria mente. A introspecção deve ser uma prática diária, para que a pessoa compreenda a natureza de seus humores e aprenda a corrigi-los, se forem nocivos. Talvez você se encontre num estado mental de indiferença. Não importa o que seja sugerido, você não se interessa. É necessário, então, fazer um esforço consciente para criar algum interesse positivo. Cuidado com a indiferença, que fossiliza seu progresso na vida paralisando a sua força de vontade. Talvez sua disposição seja de desânimo provocado por alguma doença, pelo sentimento de que você jamais recuperará a saúde. Você precisa tentar aplicar as leis do viver correto, que levam a uma vida moral, ativa e saudável, e orar por maior fé no poder curativo de Deus. Suponhamos, ao contrário, que no seu estado mental predomine a convicção de que é um fracasso e que jamais terá êxito na vida. Analise o problema e veja se você realmente fez todo o esforço que poderia ter feito. Você pode dominar o mau humor, por mais terrível que ele seja. Decida que não vai mais ser temperamental, e se o mau humor surgir, a despeito de sua resolução, analise a causa dele e tome uma providência construtiva. Pensamento criativo é o melhor antídoto contra o mau humor. O mau humor consegue empolgar sua consciência quando você está num estado mental negativo ou passivo. Quando a sua mente está vazia é, exatamente, quando ela se torna temperamental, e quando você é temperamental, o diabo vem e adquire influência sobre você. Portanto, desenvolva o pensamento criativo. Sempre que você não esteja fazendo uma atividade física, faça algo de criativo em sua mente. Mantenha a mente ocupada de maneira que não haja tempo para acalentar predisposições negativas. Quando está pensando criativamente, você não sente o corpo ou os humores, você fica sintonizado com o espírito. Nossa inteligência humana foi feita à imagem da inteligência criadora dele, por meio da qual todas as coisas são possíveis. E se não vivermos nessa consciência, tornamo-nos um feixe de humores. Pensando criativamente, destruímos esses humores. Lembre-se de que quando você se sente infeliz, é geralmente porque não visualiza, com a intensidade necessária, as coisas importantes que você tem certeza de que quer realizar na vida, nem emprega, com suficiente perseverança, sua força de vontade, sua habilidade criadora e sua paciência, até que os seus sonhos se materializem. Mantenha-se ocupado com coisas construtivas para o seu próprio desenvolvimento e, também, para o benefício alheio, pois quem deseja entrar no reino de Deus precisa também procurar diariamente fazer o bem aos outros. Se observar esse padrão de conduta, sentirá a reconfortante alegria de saber que está avançando mental, física e espiritualmente. Servir os outros. A felicidade consiste em fazer os outros felizes, em abandonar os nossos interesses egoístas para dar alegria aos demais. Proporcionar felicidade aos outros é de suma importância para nossa própria felicidade, além de ser uma experiência gratificante. Algumas pessoas só pensam na própria família, nós e mais ninguém. Outros preocupam-se apenas com eles próprios, como é que eu vou ser feliz? Mas são justamente essas pessoas que não alcançam a felicidade. Viver só para si mesmo é a origem de todo sofrimento. Prestando serviço aos outros, espiritual, mental e materialmente, você encontrará suas próprias necessidades atendidas. À medida que você se esquece de si mesmo servindo os outros, descobrirá que, sem tê-lo procurado, a taça da sua própria felicidade ficará repleta. Quando chegou a este mundo, você chorava e todos os demais sorriam. Você deve viver de tal modo que, ao partir,
todos chorem, mas você sorria. Quanto mais profundamente meditar e quanto mais boa vontade tiver para servir, mais feliz você será. As condições internas da felicidade. Aprenda a levar em você todas as condições da felicidade, meditando e sintonizando sua consciência com a eterna, sempre consciente e sempre nova alegria, que é Deus. Sua felicidade nunca deveria depender de quaisquer influências externas. Qualquer que seja seu ambiente, não permita que a sua paz interior seja afetada por ele. Quando tem domínio sobre os seus sentimentos, você permanece em seu verdadeiro estado. O real estado do eu, a alma, é bem-aventurança, sabedoria, amor, paz. É ser tão feliz que, não importa o que esteja fazendo, você sente prazer. Não é isso muito melhor do que passar aturdido pelo mundo como um demônio inquieto, incapaz de achar satisfação em qualquer coisa? Quando está centrado em seu verdadeiro ser, você executa todas as tarefas e aprecia todas as coisas boas com a alegria de Deus. Impregnado com a sua inebriante bem-aventurança, você executa contente todas as ações. Na vida espiritual a pessoa se torna como uma criança, sem ressentimentos, sem apegos, cheia de vida e alegria. A verdadeira felicidade é capaz de enfrentar os desafios de todas as experiências. Quando conseguir ser crucificado pelos atos errôneos de outrem contra você, e mesmo assim, retribuir com amor e perdão, e quando for capaz de manter intacta a divina paz interior, apesar das dolorosas agressões causadas pelas circunstâncias externas, então você conhecerá essa felicidade. Permaneça tranquilo e silencioso, em meditação, todas as noites, durante meia hora, no mínimo, e de preferência por mais tempo, antes de deitar, e novamente pela manhã, antes de começar as atividades diárias. Isso produzirá um invencível e inquebrantável hábito interno de felicidade, que o tornará capaz de enfrentar todas as situações difíceis da luta diária pela vida. Com essa imutável felicidade interior, procure atender às exigências das suas necessidades diárias. Se mantiver fechados os olhos da sua concentração, você não poderá ver o incandescente sol da felicidade no seu seio, mas não importa quão apertados estejam os olhos da sua atenção, permanece o fato de que os raios da felicidade estão sempre tentando penetrar pelas portas fechadas de sua mente. Abra as janelas da tranquilidade e você verá a irrupção súbita do sol brilhante da alegria no interior do seu próprio eu. Os alegres raios da alma podem ser percebidos quando você interioriza a sua atenção. Você pode ter estas percepções se treinar a sua mente para apreciar o belo cenário de pensamentos no reino invisível e intangível dentro de você. Não procura felicidade apenas em roupas bonitas, casas limpas, jantares deliciosos, almofadas macias e objetos luxuosos. Eles aprisionarão sua felicidade atrás das grades da superficialidade externa. Agradeço muito o que quer que Deus me dê, mas não sinto falta de nada quando acaba. Uma vez, deram-me um belo casaco e um chapéu, um conjunto caro. Começaram então as minhas preocupações. Eu tinha que ter cuidado para não rasgá-los nem sujá-los. Isso me incomodava um pouco. Eu dizia, Senhor, por que me deste este aborrecimento? Certo dia, fui fazer uma conferência no Trinity Hall, em Los Angeles. Chegando lá, ao tirar o casaco, o Senhor me disse, tire tudo dos bolsos. E eu obedeci. Quando voltei à chapeleira, depois da palestra, o casaco tinha desaparecido. Fiquei irritado, e alguém disse, não se preocupe, nós lhe daremos um outro. E respondi, não estou irritado porque perdi o casaco, mas porque a pessoa que o levou se esqueceu de levar também o chapéu que combina com ele. Não deixe que os sentimentos o governem. Como pode ser feliz se está todo o tempo preocupado com as suas roupas ou outros pertences? Vista-se decentemente com roupas limpas e esqueça-se delas. Limpe a sua casa e esqueça-a. Quanto mais depender das condições externas para sua felicidade, menos felicidade você experimentará. Se você pensa que pode viver feliz esquecendo-se de Deus, está enganado, pois chorará na solidão, vezes sem conta, até compreender que Deus é tudo em tudo, a única realidade no universo. Você foi feito à sua imagem. Jamais encontrará felicidade duradoura em coisa alguma, porque nada é completo, exceto Deus.
A felicidade pura que eu encontro na comunhão com o Senhor não pode ser descrita com palavras. Dia e noite estou em estado de alegria. Essa alegria é Deus. Conhecê-lo é realizar os ritos fúnebres de todas as suas tristezas. Ele não exige que você seja estoico e melancólico. Esse não é o conceito correto de Deus, nem a maneira de agradá-lo. Se você não for feliz, não será nem mesmo capaz de encontrá-lo. Quanto mais feliz você for, tanto maior a sua sintonia com ele. Os que o conhecem estão sempre felizes, porque Deus é a própria alegria. Afirmações. Desde o começo do alvorecer, irradiarei minha alegria, hoje, a todos que encontrar. Serei, mentalmente, a luz do sol para todos os que cruzarem meu caminho neste dia. Formo novos hábitos de pensar vendo bem em tudo e contemplando todas as coisas como a ideia perfeita de Deus tornada manifesta. Decidirei ser feliz em meu próprio interior, agora mesmo, onde hoje estou. Capítulo 10. Dar-se bem com os demais. A felicidade suprema, depois da felicidade divina, é estar em paz com os que nos são próximos, aqueles com quem temos de conviver todos os dias do ano. Quando as pessoas tentam manusear a complicadíssima máquina dos sentimentos humanos, sem qualquer treinamento, os resultados são muitas vezes desastrosos. Poucas pessoas compreendem que o principal para nossa felicidade está na arte de entender as leis do comportamento humano. É por isso que tantas pessoas se encontram frequentemente em maus lençóis com seus amigos e, pior ainda, em constante guerra com os entes queridos, no seu próprio lar. Lidar com relacionamentos desarmoniosos. A lei básica para um comportamento humano correto é a autorreforma. Sempre que houver qualquer dificuldade no nosso relacionamento com amigos ou familiares, deveríamos interiormente nos censurar por nos termos colocado numa situação desagradável, tentando sair dela o mais rápido e elegantemente possível. É inútil agravar o problema reprovando os outros, com gritos, falta de amabilidade e cortesia, mesmo quando achamos que a culpa é deles. Aos entes queridos que sejam geniosos, podemos ensinar a corrigirem suas falhas dando-lhes um bom exemplo, e isso é 100 vezes melhor do que utilizar palavras ásperas ou presunçosas. Quando há um conflito, pelo menos duas partes estão envolvidas. Portanto, não há briga, se você se recusa dela a participar. Se alguém se dirigir a você numa linguagem agressiva, guarde silêncio ou diga, desculpe-me se fiz algo que o ofendeu e então permaneça calado. O homem espiritualizado vence a ira com a calma, extingue querelas com o silêncio, dispersa a desarmonia com palavras suaves e envergonha a descortesia mostrando consideração para com os outros. Não existe ação mais libertadora do que sinceramente oferecer às pessoas gentileza em resposta à grosseria. Nunca seja mesquinho. Não alimente ressentimentos contra quem quer que seja. Prefiro pecadores de bom coração às chamadas pessoas boas, que sejam intolerantes e destituídas de compaixão. Ser espiritualizado é ter mente aberta, compreender e perdoar, e ser amigo de todos. Todo o governo romano não teria podido provocar indelicadeza em Cristo. Até mesmo em favor dos que o crucificaram, ele orou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Polidez, sincera cortesia interior e boa vontade constante são as panaceias apropriadas contra todo mau comportamento. Na maioria das vezes, as pessoas falam e agem partindo de seus próprios pontos de vista. Raramente veem ou procuram ver o lado da outra pessoa. Se, por falta de compreensão, entrar em conflito com alguém, lembre-se de que é tão culpado quanto o outro, independentemente de quem começou a discussão. Os tolos altercam, os sábios trocam ideias. Ter um temperamento tranquilo não significa que você sempre sorri e concorde com toda a gente. Não importa o que digam essas pessoas, você contempla a verdade, mas não quer aborrecer ninguém com ela. Isso é um exagero. Os que tentam agir dessa maneira para agradar a todos, com o desejo de conquistar louvores graças ao seu bom gênio, não têm necessariamente o controle dos próprios sentimentos. Quem quer que controle os sentimentos, segue a verdade, proclama essa verdade sempre que pode e evita aborrecer desnecessariamente quem quer que, de qualquer modo, não seja receptivo. Sabe quando falar e quando calar, mas nunca compromete seus próprios ideais nem sua paz interna. Tal indivíduo é uma força em favor do bem neste mundo.
Deveríamos nos tornar atraentes usando as finas roupagens de uma linguagem genuinamente cortês. Deveríamos, em primeiro lugar, ser corteses para com os nossos parentes próximos. Sendo capazes disso, habitualmente seremos gentis com todas as outras pessoas. A verdadeira felicidade familiar baseia-se no altar do entendimento e das palavras gentis. Não é necessário concordar com tudo a fim de exibir amabilidade. Um silêncio tranquilo, sinceridade e palavras amáveis, quer a pessoa esteja concordando, quer esteja discordando, identifica quem sabe comportar-se. Se quer ser amado, comece por amar aqueles que necessitam do seu amor. Se quer que os outros simpatizem com você, comece por mostrar simpatia para com as pessoas a seu redor. Se quer ser respeitado, você tem de aprender a ser respeitoso para com todos, jovens e idosos, seja o que for que você deseje que os outros sejam, seja isso você primeiro. Verá, então, que os outros lhe respondem de maneira semelhante. Desenvolver uma personalidade harmoniosa. Seja genuinamente amistoso quando estiver com os outros. Nunca seja desmancha-prazeres. Você não precisa gargalhar como uma hiena, mas também não fique de cara fechada. Simplesmente sorria, seja amável e gentil. Contudo, sorrir exteriormente quando, na verdade, sente raiva ou mágoa interiormente, é hipocrisia. Se quiser ser digno de estima, seja sincero. A sinceridade é uma qualidade da alma que Deus deu a todo ser humano, mas nem todos a manifestam. Acima de tudo, seja humilde. Mesmo que tenha admirável força interior, não oprima os demais com a força de sua natureza. Seja calmo e tenha consideração com eles. Essa é a maneira de desenvolver o magnetismo que fará com que gostem de você. Não tente dar-se bem com os outros adotando atitudes artificiais. Simplesmente seja afetuoso, sempre pronto para ajudar, e sature-se de comunhão divina. Logo você descobrirá que se está dando bem com todos em seu ambiente. No seu relacionamento com os outros é extremamente necessário reconhecer e apreciar as características que eles esculpiram em si próprios. Se analisar as pessoas com a mente aberta, você as compreenderá melhor e terá mais facilidade em se dar bem com elas. Instantaneamente será capaz de dizer com que tipo de pessoa está tratando e saberá como lidar com ela. Não converse sobre corridas de cavalos com um filósofo, nem de problemas domésticos com um cientista. Descubra o que interessa ao indivíduo, e converse com ele sobre isso, não sobre o que interessa a você, necessariamente. Quando conversar com alguém, não fale demais sobre você mesmo. Procure falar de um assunto que interesse a outra pessoa. E ouça. Esse é o modo de ser atraente. Você verá como a sua presença será solicitada. O complexo de inferioridade nasce da secreta consciência de uma fraqueza, real ou imaginária. Na tentativa de compensar essa fraqueza, a pessoa pode construir em torno de si uma armadura de falso orgulho e ostentar um ego exagerado. Então, os que não compreendem a verdadeira causa de tal atitude podem dizer que esse indivíduo tem um complexo de superioridade. Ambas as manifestações de sua desarmonia interna são destrutivas do autodesenvolvimento. Ambas são alimentadas pela imaginação e pela ignorância dos fatos, ao passo que nenhuma delas é parte da verdadeira e onipotente natureza da alma. Baseie sua autoconfiança na realização verdadeira crescida da convicção de que o seu eu real, a alma, não pode, de modo algum, ser inferior. Então você se libertará de todos os complexos. Se a maioria das pessoas acha que você tem uma personalidade pouco atraente, analise-se. É possível que haja traços no seu jeito de ser que desagradam aos demais. Talvez você fale demais, ou goste de intrometer-se na vida alheia, ou, ainda, costume apontar os defeitos dos outros, além de lhes dizer como deveriam viver suas vidas, sem aceitar sugestão para melhorar a si mesmo. Eis alguns exemplos de traços psicológicos que nos tornam antipáticos aos outros. Consideração pelos outros é uma qualidade maravilhosa. É o maior atrativo que você pode ter. Pratique-a. Se alguém está com sede, a pessoa solicita se antecipa e lhe oferece algo para beber. Consideração significa percepção e atenção em relação aos outros. Quando uma pessoa que tem consideração se acha em companhia de outros, ela manifesta sua percepção intuitiva das necessidades alheias.
Pratique a consideração e a bondade até que você seja como uma bela flor que todos gostam de ver. Seja a beleza que está na flor e o poder de atração que há na mente pura. Quando você for atraente desse modo, sempre terá amigos verdadeiros. Você será amado tanto pelos homens quanto por Deus. Superar as emoções negativas. Tudo que partir de você voltará a você. Odeie e receberá ódio em